E como é esse negócio aí do Janones? O que você tá com essa... Parece um sorriso. Um semblante positivo. Um semblante positivo, né? Esse negócio do Janones. O que aconteceu com o Janones? Ele vai ficar 90 dias afastado, é isso? Qual foi essa que a gente... O Zuckerman agora deu uma notícia agora há pouquinho. Isso. Pois então, nessa semana eu estava fazendo meu discurso no plenário e daí ele entrou ali fazendo, enfim, arruaça com os seus vídeos, xingando ali os deputados, inclusive de ofensas homofóbicas, né? Porque chamar o outro de viado, se for de esquerda, pode, né? Se alguém chamar alguém da esquerda de viado, aí é homofobia. E daí, enfim, o PL fez uma representação, foi para a comissão de ética e ele foi sancionado aí com 90 dias de suspensão da Câmara sem salário. É pouco, apenas uma etapa, né? Afinal de contas, ele já está devolvendo o dinheiro, né, da rachadinha, então não tem condições, né? Uma pessoa que tem esse tipo de comportamento criminoso permaneça na Câmara. Ele disse que irá recorrer, nós estamos aguardando para também, enfim, vencer ali no plenário. Aproveitei a oportunidade para poder mostrar, né, que isso reduz muito a atitude do parlamento, né, o posicionamento do parlamento perante a sociedade, reduz tanto de esquerda quanto de direita. Até falei que o Janones, ele une a direita e a esquerda nesse sentido. Ninguém gosta dele. Realmente, ninguém da esquerda ali no momento foi até lá, né, enfim, defendê-lo, porque foi uma cena de fato patética e lamentável. E tenho minhas divergências políticas, de ideias com vários da esquerda, mas nada se compara ao que esta figura faz no Congresso. Vai pouquíssimo na Câmara, pouquíssimo trabalho. Se eu não me engano, eu vi ele umas 4 vezes durante esses anos aí que eu estou na Câmara, e só vai de fato para poder gerar esse tipo de polêmica, aquilo que ele nos acusa, né? De ser, enfim, lacrador, de só buscar like, e na verdade ele sempre aparece nessas situações. Então, nada mais, enfim, do que justo, feriu o regimento inteiro da Câmara, né, ao descumprir isso, e espero que não fique por aí, até mesmo porque ele tem atitudes, como eu disse, né, criminosas, e que a gente não pode dar esse exemplo, né? Não é possível que um parlamentar que comete aí rachadinha fique impune perante a sociedade. É muito ruim para todos nós, né? Ô, Nicolas, você tava falando você falou de um negócio, né, de se alguém da direita falar uma coisa, é tratado de um jeito, da esquerda outro jeito. Você acha que isso acaba sendo um vento positivo para os parlamentares de direita e até as pessoas de direita, né, que estão acompanhando a política, falam, olha, parece que é para ter alguma esperança ou não? Então, Alba, escancara, né, essa assimetria que tem. Por exemplo, durante 4 anos, deputados de esquerda chamavam o Bolsonaro de genocida. Agora, eu estou respondendo processo no Supremo Tribunal Federal por chamar o Lula de ladrão. Ele foi condenado em 3 instâncias, mas eu não posso falar que o pipoqueiro faz pipoca, né? Ou seja, as pessoas percebem isso, né? Essa falta de assimetria entre os julgamentos. O problema, Alba, é que é o seguinte: no fim das contas, quem está com o poder de julgar as pessoas é somente uma instituição. E esse que é o problema. Porque se isso ficasse só no âmbito olha lá, tá vendo? É diferente o tratamento. Se fosse só tratamento, é uma coisa. Agora, há reflexos muito graves para a vida das pessoas que sofrem isso. Você está vendo aí agora, por exemplo, o Felipe Martins, que ficou meses preso de forma injusta, inclusive desses meses, numa solitária, por uma acusação, por uma fake news que ele tivesse tentado ou tivesse, enfim, ido para os Estados Unidos. E hoje, inclusive, vi um vídeo do advogado Chiquinho, que ele, basicamente, ali o Moraes repreendeu ele dizendo: não são vândalos, são golpistas. Ou seja, que tipo de parcialidade há nesse julgamento? E as vidas dessas pessoas que estão em jogo. Então não é meramente para a gente olhar e falar, olha a hipocrisia ali da esquerda, né? O tratamento é diferente. Mas não é tratamento. Por exemplo, as pessoas do dia 8, tem pessoas, o cara que pegou a bola lá assinada pelo Neymar, pegou 17 anos de cadeia. Ontem, se eu não me engano, todas as condenações aí, né, os processos do Youssef,
foi anulado. Então, assim, não é somente um tratamento. Esse tratamento tem consequências, e muito graves, né? E essa que é a minha preocupação. Ô, Nicolas, essa questão ainda do Janones, falando dele aí, a gente viu, né? São 90 dias, né? Tá suspenso aí. Só que essa questão da rachadinha, teve um acordo, né? Teve que pagar lá 80 mil numa parcela, outras condições eram encerrar qualquer prática ligada ao esquema. A gente vê isso. Por ofensas, o cara tá afastado, por rachadinha, o cara tá aí ainda. Você acha que esse duplo padrão aí, e nem vou entrar no mérito da questão de se fosse de direito, se não fosse, somente a ele. Você acha que a penalização aplicada a ele, isso aí incentiva a prática continuar? Porque fala assim, pô, o Janones fez um acordo, vai devolver, nada vai acontecer, não vai ser cassado. O que você acha? Como que tá essa questão, né? Bom, a gente falar que a corrupção aqui no Brasil, ela é impune, isso aí eu acho que todo mundo já sabe, né? E é claro que esse tipo de atitude, de falta de punir alguém que de fato cometeu algum crime, faz com que outras pessoas também se sintam mais à vontade para poder cometer ilícitos. Não é à toa que isso vai escalonando, né, na nossa sociedade, né? Desde digamos assim, dos crimes mais brandos até os crimes mais graves. Hoje no Brasil, o crime organizado, por exemplo, tem basicamente livre acesso para cometer qualquer crime no Brasil, e o STF solta traficantes, você tem audiência de custódia, que não estou falando que eu ouvi, eu como até então estudante de direito participei de várias e vi como que o juiz tratava o policial e tratava o bandido. Então essa cultura, né, de falta de punir o errado e você fazer com que isso alastre na sociedade, tem consequência para todo mundo. Não tenho dúvidas que um corrupto que olha e fala, pô, já que fez rachadinha, fez ali um acordo ali de não persecução penal, ele se livrou, então eu também posso cometer. Afinal de contas, é só passar em brando. Sim. Lula é um caso disso, poxa. Pensa se eu não me engano, foram bilhões que já foram retornados da Operação Lava Jato, né, aos cofres públicos. Ou seja, houve corrupção. Ponto. Quem inclusive já deixou isso claro, não foi nem eu. A Marina Silva, no programa, inclusive, do Pânico, falou que, é claro, não duvido, é claro que teve corrupção, né, ali no governo do PT. Ou seja, este cara que deu esse péssimo exemplo a todos, roubando dinheiro que seria direcionado para segurança, educação, saúde, esse cara hoje é presidente da República. Quando você olha os ministros do STF, como, por exemplo, você pega alguns e você vê que os julgamentos são imparciais, que o julgamento... eu falei esses dias, né? Você tem uma turma ali de 5, um é o Flávio Dino, que é amigo do Lula, o outro é o ex-advogado do Lula, que é o Zanin, os outros 2 foram indicados pelo PT e o outro é o Moraes. Ou seja, colocar 5 argentinos para poder julgar o Pelé. O que eu sinto que isso é ruim? Não é só pelo julgamento terrível que possa estar acontecendo, não. O que eu sinto é que qual é o exemplo que nós estamos dando para os estudantes de direito, para as pessoas que querem ingressar na justiça, enfim, fazer desse país algo melhor, porque o que eu sinto, Emílio e demais, é de que a palavra verdade, justiça, virtude perdeu completamente o sentido hoje no nosso país. O que vale mesmo é o marketing. Então, se eu contratar um marqueteiro, como o Lula agora fez, gastando 98 milhões somente para a comunicação social, para poder se passar por uma pessoa virtuosa, é isso que vale. Se ele enganar as pessoas e o que vale é ganhar a eleição, então está tudo bem com o nosso país. Ou seja, nós estamos perdendo algo muito importante que, no fim das contas, é o que move as pessoas, que são as nossas virtudes. Isso é a minha preocupação primordial. Mas são poucos pensando no país realmente, viu, Sim. Nicolas? Isso a gente que está aqui embaixo, a gente que está nesse andar de baixo aqui, a gente percebe que é pouca gente olhando para o país e muita gente olhando para o próprio umbigo. Mas eu quero saber o seguinte de você, e você não respondeu, e essa é a grande pergunta. Boa. Quem foi que deu a patolada no Janones? Quem encheu a mão na mala? Quem encheu a mão? Hã?
Quem foi? Eu estava lá em cima no plenário. Então, fisicamente, mas tem vídeo. Possível. Entendi. Então eu já jogo o meu de lado. Agora, abre uma CPI aí, Janus. A CPI da, sei Da lá, patolada. um homem CPI da criativo. patola. Ô, Nicolas, você tem muita influência, você hoje é um cara que é um líder, principalmente nas redes sociais e tal, e agora a gente viu, isso é público, tá? A gente viu que o governo agora contratou várias influenciadores. Teve uma live com muitos, super mais de 100. Inclusive muitos estão aqui no programa agora, eles entram aqui no chat. Ah, é? Eles entram para fazer. Como é que você vai ficar sozinho? Quantos são quantas pessoas, influenciadores, né, que é o nome? Sim. Quantos influenciadores são nesse novo gabinete que chama? Como é que chama isso? É o que? É uma... Influencers Os influencers do governo, é isso? O que eu tenho aqui de notícia, inclusive, é o seguinte, ó, do Globo, tá? Não é enfim, de alguma mídia de direita. Tarifaços de Trump, perfis com comportamento de robôs turbinam reação da esquerda no X. Ou seja, recentemente agora, Emílio, eles me acusaram de ter gastado R$750 mil para poder bombar os meus vídeos. Como se dinheiro fizesse bombar algo, né? Se fosse assim, o Lula seria o mais bombado na internet porque gasta milhões. Eu usei isso na minha empresa e no meu perfil secundário. Nunca usei isso no meu perfil principal, que é onde os meus vídeos mais viralizam. E essas influências que são contratados com dinheiro público. Isso nós estamos falando do que é visto por dentro. Agora, por fora, esquece. Não tenho dúvidas que são muitos e muitos influenciadores, como, por exemplo, a própria Jojo Todinho, né, denunciou recentemente, há uns meses atrás, de que aconteceu isso nas eleições. Então, o jogo é extremamente sujo, eles utilizam, né, de todas as formas possíveis para poder ludibriar as narrativas, né, querendo colocar a culpa em todo mundo e nunca a culpa é deles. Eu fico, assim, absurdado de que ano que vem são 18 anos de governo do PT na presidência da República, fora os governos estaduais, enfim. E a culpa não é deles. A culpa é de qualquer outra pessoa, menos deles. Sim. Isso é incrível. Isso, assim, isso me deixa atônito, porque o problema não é o Lula, o problema é quem vota nele, né? Poxa, ele agora chegar recentemente e falar que, antes das eleições, né? Não, se fosse eu sentaria numa mesa de bar e resolveria uma cerveja o problema da guerra entre Rússia e Ucrânia. E agora? Há uma bomba aí sobre o tarifaço do Trump e até agora não vai, zero tipo de negociação. Ou seja, esse tipo de crise diplomática, ele cavou isso, né? Dá para ver isso claramente. Não conversou até agora com o Trump, foi um dos poucos líderes a não conversar com o Trump, que a gente não pode ignorar uma nação como os Estados Unidos, que só de poder bélico ele tem a capacidade de dezenas de países juntos. Então, como que você ignora um país desse, né? E chega e devolve a carta e fala que a carta foi ofensiva, deixa navios iranianos atracar aqui próximo, aqui do nosso país, enfim. Foi uma série de atitudes para poder chegar a esse ponto. E agora quem é o presidente não é Bolsonaro. Quem é presidente é o Lula. Precisa lembrar isso para o pessoal. Quem tem o poder nas mãos agora de chegar e resolver e recuar, ou enfim, de não deixar com que o caos aconteça, é o presidente. Ponto. É simples de entender. Mas parece que os dois neurônios aí do pessoal não deixam resolver.